Canalização. Professor Hélio Couto Yoshi. Primeiro aula. Não existe um mundo material. Professor Hélio, obrigado pela presença de todos. O objetivo desse curso é que haja transformação pessoal. Se não acontece é porque a pessoa não entendeu absolutamente nada de mecânica quântica. Se vocês virem o começo do filme Quem Somos Nós? E o final, que Fred Alan Wolf aparece nas duas partes, ele diz no final: se você não ficou perplexo, você não entendeu nada. Então, se assiste o Quem Somos Nós? E considera que é um documentário comum, não entendeu nada. Essa é uma classe especial. Tem só uma pessoa que não é usuária da ferramenta de ressonância, certo? Só você aponta para um dos alunos. Aluno, eu, professor Hélio, e todos os demais são usuários. E alguns já de vários anos. 2, 3, 4 anos. Meses, 1 mês, até 4 anos e meio. Temos uma situação muito particular nesta sala. Se vocês se comportarem da mesma maneira que se comportam nas palestras, não chegaremos a coisa 2 alguma. Falarei aqui, durante 32 horas, até o final do ano. Se entrar por um ouvido e sair pelo outro, não haverá modificação nenhuma. Se isso acontecer, ficará como o quê? Como passatempo. É necessário ler um livro a cada 14 dias para poder acompanhar o que será explicado e se obter resultados. Um livro a cada 14 dias. Porque, senão, eu vou repetir aqui o que já falei em 50 palestras. Nós vamos falar de novo de função de onda e bastante da dupla fenda. Mas, já falamos 50 vezes disso, de dupla fenda, durante 4 anos e meio. Então, se não houver participação, não houver pergunta, se todo mundo se abstiver, o que os demais pensarão de mim, porque vou fazer a pergunta X? Não vamos chegar a nada. Imagine se fosse um público totalmente leigo faria inúmeras perguntas, que é o que acontece quando vou a lugares que ninguém conhece o assunto. Agora, se já estão fazendo, se já expandiu, será que não tem dúvida sobre a ferramenta, a ressonância harmônica, mecânica quântica? Porque não consigo o meu carro, casa, apartamento, seja lá o que for. Esse é o objetivo primário das pessoas que vêm procurar esse trabalho. É tudo o primeiro degrau, segundo degrau de Maslow, raríssimas exceções, o terceiro degrau, e só. E assim. Às vezes, não está acontecendo, quer dizer, ainda não conseguiu a casa, o carro, o apartamento, etc. Se não conseguiu depois de 6 meses, 1 ano, 4 anos de ferramenta, significa que tem algo muito errado no pensamento da pessoa, certo? Ela continua pensando no paradigma materialista vigente nessa sociedade. Ela continua como todo mundo lá fora. Qual o resultado que está tendo? Você está tendo o resultado de todo mundo lá de fora, isto é, só problema, problema e nada de solução. Ou tem os resultados que eles falam no Quem Somos Nós? Esse é o X da questão. Doenças, dinheiro, relacionamento, todo tipo de problema. Teria que ser resolvido em, no máximo, 6 meses de ressonância. O resto seria crescimento espiritual. Mas, se depois de 2, 3 anos, continua engatinhando, significa o quê? Que não foi entendido o que significa dupla fenda. Que tudo é onda, que toda esta realidade não é matéria, não existe matéria, não existe massa, só existe onda. Vocês vão esperar até novembro para fazer alguma pergunta. Uma afirmação desta, de que não existe massa e só existe onda, seria suficiente para levantar os cabelos, levantar as orelhas, do planeta inteiro. Vocês estão olhando todas estas paredes, estão sentados em uma cadeira. Eu estou falando que isso não existe. E, aluno, a matéria, o fato de sentirmos, ter essa certeza de que está tocando na cadeira, está tocando na parede, dirigindo um carro, é em função de todo o tempo, que nós nascemos com isso, foi criado com isso, essa sedimentação dessa crença que faz tomar essa consistência. Professor Hélio, exato. É fruto da lavagem cerebral. Você cresce acreditando que o mundo é sólido, que é material, que o fundamento do universo é pura matéria. Você acredita nisso. O que acontece com seu mundo? Passa a ser só de matéria. Exatamente o que acredita é a sua realidade. A mente cria a realidade da pessoa. Essa é a conclusão lá na frente.
O que se espera é que façam os exercícios, façam as pesquisas e chegue a essa conclusão por si só. O que você pensa você cria. E vem tudo de onde? Do experimento da dupla fenda, quando o observador força um efeito retardado, quando o elétron passa pela fenda, buraco, uma ou duas. Esse é o trabalho que farão para a segunda aula. Depois que o elétron passou por uma das fendas, se antes que ele seja detectado na franja, se mudarmos a abertura das fendas, o que acontece com ele? Ele volta e passa novamente por uma ou duas que estiverem abertas, porque nós poderíamos estar com duas abertas e depois fechou. Se as duas estiverem abertas, ele passa como aluno, onda. Professor Hélio, onda. Se uma estiver aberta, ele passa como aluno, partícula. 3. Professor Hélio, partícula. Suponhamos que tinha duas abertas, mas antes que ele chegasse ao sensor, nós fechamos uma delas. O que demonstra lá no fundo? Que mostra no fundo? Uma partícula. Ele chegou até o fundo como partícula. Mas ele já tinha passado pelas duas. E passar pelas duas significa que ele passou como aluno, onda. Professor Hélio, onda. Mas, o que aconteceu? Nós fechamos, ele volta e passa de novo, como partícula. É o que acontece no experimento retardado. Como? Como é possível? Essa é a pergunta. Porque tudo na mecânica quântica depende dessa experiência. Qual a ideia que se tem disso? Aluno, o observador interfere. Professor Hélio, ele obedece ao observador. É o observador que colapsa a função de onda dele. Ele faz exatamente o que você espera que ele faça. Como é que ele sabe disso? Como é que o elétron ou o fóton sabe disso? Aluno, pela observação que ele sofre. Professor Hélio, mas como é que ele sabe? Como é que ele volta? Como é que ele sabe que ele tem que voltar? Porque ele não passa direto e vai em frente? Porque ele volta. Aluno, por causa do observador. Aluno, porque ele só existe para o observador. Aluno, pela vontade do observador. Aluno, porque o observador emite uma onda. E essa onda, professor Hélio, não. Aluno, o observador emite ondas eletromagnéticas. Professor Hélio, sim, o ato de observar emite a onda, mas estamos falando do elétron, não do observador. Aluno, ela atinge o elétron, essa onda eletromagnética do observador. Professor Hélio, atinge o elétron. Atinge. Mas ele volta por quê? Aluno, porque o observador quis que ele voltasse. Professor Hélio, o observador quis. Certo. Mas não é só isso, não. Se entrar um leão aqui, agora, na sala, você quer que ele sente-se, certo? Ele senta. Aluno, depende. Professor Hélio, depende. Depende do quê? Aluno, da crença. Professor Hélio, crença. Que crença? 4. Aluno, da sua forma de dar o impulso. Professor Hélio, espera um pouquinho. O leão tem um negócio chamado livre-arbítrio. Vocês contaram a ele que a crença é para ele sentar? Aluno, o elétron também tem consciência. Professor Hélio, isso, excelente. O elétron se comporta assim porque ele tem consciência. Aluno, se ele tem consciência, ele também tem livre-arbítrio? Professor Hélio, sim, num nível inferior ao nosso. Ele não tem autoconsciência, ainda, mas ele já tem uma consciência incipiente. É por isso que ele volta. Porque ele sabe o que se espera dele. Ou, qual seria a explicação, se não for isso? Porque ele voltaria? Não tem explicação, sem essa, não tem. É jogado para debaixo do tapete. Vira a página do livro e esquece-se que existe essa questão. Sabe-se que ele se comporta assim, então faz todos os cálculos e com esses cálculos, faz toda esta coisa eletrônica que existe no mundo. Internet sem fio, GPS, míssil, foguete, televisão, bomba atômica. Faz toda esta parafernália, sabendo que ele se comporta de determinada forma. Mas por que ele se comporta daquela forma? Não é discutido. Porque a implicação disso é ponto. Aluno, que ele tem consciência. Professor Hélio, então, ele tem consciência. Exatamente.
Você faz com que o elétron se comporte do jeito que se quer, e já foi feito esse experimento até com 100 moléculas, que é um valor astronomicamente grande, em relação a um fóton ou um elétron. É um mundo macro, 100 moléculas. Qual a diferença de 100 moléculas para uma casa, um carro, ou o que for? É só a quantidade de moléculas. É um mundo tão macro quanto um prédio, quanto qualquer coisa. Então, significa que nós colapsamos a função da onda o tempo inteiro. Está claro isso, ou não? Está claro? Está claro. Suponhamos que está claro. Aluno. Professor, por exemplo, assim, quando eu faço colapso de onda, por exemplo, uma casa ou um carro, é a mesma coisa. Do mesmo jeito, eu faço colapso de onda, tem que ter uma consciência? Professor Hélio, tudo tem consciência. Só existe uma única consciência. Agora, está claro isso. Vocês veem o experimento, ele passa de novo, o observador faz com que ele se comporte, não precisa nem fazer o experimento. Só o fato de pensar em fazer o experimento, ele já se comporta da maneira que você espera que ele se comporte. Se pesquisarem no meu livro, Ressonância Harmônica, Hélio Couto, disponível para download no site, há um experimento citado no livro do Dr. Erwin Laszlo. Antes que se monte o equipamento para fazer a experiência, ele já se comportou da forma que se espera. Antes que se monte o equipamento, ele sabe o que você está pensando. Só pode ser. Você nem fez nada ainda, pensou, a coisa já está acontecendo. Pois é. Então, está tudo claro, está tudo certo, mas quando é que isto vai ser incorporado na vida das pessoas? Essa é a questão. É simples. Bastava explicar isso, quanto? 10 minutos, 15 minutos. Está entendido. Mandou uma fenda e partícula, duas é onda. Nós é que escolhemos se ele se comporta como partícula ou como onda. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Assim, podemos tratar o mundo material ou o mundo das ondas da mesma maneira. É você que escolhe que mundo que quer tratar. Mas, quando isso passa a fazer parte da vida da pessoa? Por que não passa a fazer parte da vida das pessoas? Por que há essa resistência tamanha a entender e aplicar? Aluno. Por que não acredita? 5. Aluno. Por que incomoda? Aluno. Zona de conforto. Aluno. As crenças. Aluno. Entende só que não põe em ação. Professor Hélio. Por que não põe em ação esta verdade? É um fato. Aluno. Professor, assim, eu vivo no mundo material ainda. Isso prejudica um pouco. Professor Hélio. Ah, você vive no mundo material? Aluno. E. Tudo é material, professor. Professor Hélio. Você acabou de contradizer a primeira afirmação agora há pouco. Não existe matéria. Só existe onda. Você está falando que você vive no mundo material. Aluno. Não, por quê? Por que não aplica isso, esse experimento? Porque você vive assim, no mundo material. Por isso, professor. Professor Hélio, esta é uma crença. Temos o vácuo quântico e de lá emerge o bóson de Higgs ou a supercorda e ele vai diminuindo a vibração, se organizando, até virar os átomos e moléculas e tal. A primeira vez que algo toma atitude de massa é o bóson de Higgs, porque diminuiu tanto a vibração que pode ser tratado como massa. Significa o quê? Que ao último nível da realidade não existe massa alguma, que só existe uma onda. Então, não existe mundo material. Enquanto se apegar no mundo material, a pessoa terá problemas e, é claro, como é que aplicará todo o restante da mecânica quântica se continua acreditando e tratando conseguir um carro como matéria? Todos os problemas são materiais, e como materiais, eles estão distantes. Está separado, você não consegue controlar. O elétron faz o que ele quer e um conjunto deles, grande, faz o que quer e você não tem controle nenhum. É por isso que o mundo das pessoas não tem nenhum controle. Elas estão totalmente subjugadas, submetidas, exploradas, etc. A visão de mundo está completamente errada. Não existe matéria, mas a pessoa considera que há matéria. E se tem matéria, e se o mundo é material, como você falou, é fatal chegar à seguinte conclusão: ela é ela e eu sou eu, e não existe nada entre ela e eu. Então, pode-se fazer o que se bem quiser com ela, que não me afeta nada.
Isso vai longe. Uma coisa leva a outra, que leva a outra e que leva a outra. É o materialismo científico que está vigente no mundo. E todas essas consequências são fruto dessa filosofia de vida. Os engenheiros que construíram as usinas no Japão, qual é a filosofia deles? O que eles acreditam que é a realidade? É o mundo material. É lógico, não? Eles fazem aquilo. E depois que começa, não tem mais como parar. Depois que liga, não desliga mais. Não desliga mais. Só desliga a hora que os átomos pararem de se mexer, a hora que eles cansarem. O plutônio leva 24.000 anos para cansar metade da existência dele. É a meia-vida dele. Ele vai ficar se mexendo 24.000 anos, para perder metade. Tem um reator que usa plutônio. Aonde ele cair na Terra, o local precisa ficar isolado por 24.000 anos para gastar metade. E o urânio, 238, que é o resto dos reatores. Qual é a meia-vida deles? 4,5 bilhões de anos, a idade do planeta Terra. Como é que se constrói um negócio desses? Com a visão totalmente materialista. Nós vivemos no mundo material. 6. Aluno. Pessoas assim que têm sucesso, vamos supor, vou dar um exemplo, sucesso financeiro. Eles acreditam no mundo material, ou no mundo de ondas, ou independem. Os dois tipos de pessoas podem ter sucesso. Professor Hélio. Eles acreditam no mundo material. Se a pessoa acreditar no mundo que tudo é uma onda, nada disso seria como é. Mudaria tudo, ou não? Porque há essa resistência a enxergar que é uma onda? Não é por causa disso. É que muda todo o status quo. É por causa disso. Por que seria? Aluno. O que tem valor hoje, se mudar não vai ter valor. É isso? Professor Hélio. Se existe uma única onda no universo inteiro, em todos os multiversos, em toda a realidade existe uma única onda, o vácuo quântico, de onde emerge tudo. Isto significa que tudo está interligado, tudo é uma coisa só. Portanto, tudo que se fizer para ela, exemplifica apontando para uma aluna, volta para quem fez, inevitavelmente. E como é que se pode montar um sistema igual a esse que tem aqui, econômico, social, político, religioso, educacional, saúde? Desse jeito. Essa é a questão. E por isso que não se pode aceitar a mecânica quântica. Porque, se tudo está unificado, a abordagem precisa ser completamente diferente. Não pode ter esse sistema econômico, não pode ter esse sistema de saúde, não pode ter essa educação. Tudo, do jeito que está aí, está montado em cima do materialismo. Aluno. Professor, eu não entendi o conceito das fendas. Professor Hélio. O que? Aluno. Eu não entendi o que ela representa quando o elétron passa por uma, então ele volta e passa pelas duas. Professor Hélio. Quando manda o elétron e tem uma fenda só aberta, ele mostra partícula. Não há interferência de ondas. Porque, quando as ondas passam, a crista de cada onda interfere com a da outra crista. Então, gera uma interferência construtiva, que mostra aquele padrão de interferência quando as duas fendas estão abertas. Quando tem duas fendas abertas, há uma interferência construtiva, que significa que passou como onda. Se tiver uma só, ele não tem o padrão de interferência. Portanto, é uma partícula. Aluno. Eu não entendi as fendas. O que são essas fendas? Professor Hélio. 2 buracos. 2 buracos. Um pedaço de madeira. Faz um retângulo e corta outro retângulo, e dispara o elétron, um por vez. 2 buraquinhos em papel de cartolina. Dá para fazer em casa esse experimento. Se pegarem o apontador laser, de palestra, é possível fazer o experimento com ele, porque ali é um laser. O elétron está um atrás, os fótons estão um atrás do outro. Faz 2 buraquinhos, em uma cartolina, apaga a luz. 205 anos atrás fez essa experiência. 200 anos depois, tudo na mesma. Usa-se para fazer essa engenharia eletrônica toda, e só. O que é preciso entender é por que o elétron se comporta dessa forma. E só tem uma conclusão. Aluno. Tem consciência. Professor Hélio. Exatamente. Tem uma consciência única e ele tem consciência.
Ou, qual é o poder que está fazendo o elétron voltar, se não tiver consciência? O que faz o elétron voltar? Ele já tinha passado pela fenda. Estava em direção à parede. O que faz voltar? E ele já havia passado como onda. Fecha uma fenda, ele volta e o que vai mostrar é uma partícula. Como que pode ter uma coisa 7 dessas? Como pode existir isso? Não dá para jogar debaixo do tapete essas coisas e continuar como se isso não existisse. Aluno. Então, ele passou pelas duas fendas. A pessoa tem a intenção de fechar uma fenda. Automaticamente ele capta isso pela vibração, alguma coisa dela, que envolve a partícula. É isso? Professor Hélio, ele passou. Atualmente, tudo é feito por máquina. É bilionésimo de segundo. Ele passou, você fecha, ele volta. Aluno. Pela intenção, ele capta. Professor Hélio. Porque ele sabe que tinha duas abertas e agora só tem uma aberta. Aluno. Então, houve a intenção de fechar uma. Professor Hélio. Mesmo quando é uma máquina que está controlando o experimento. No filme Quem Somos Nós? A versão estendida, ao desenho animado do Dr. Quantum. Ele fala. Mesmo quando é uma máquina que está observando, ele se comporta dessa maneira. Portanto, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe. Porque é tão rápido que não dá para o humano decidir. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. É essa a velocidade que ele está andando. É uma máquina que decide fecha, depois sabe que passou, fecha, uma ou duas fendas, ou abre. Aluno. E o que foi provado? O que nós temos que compreender disso? O átomo é um co-criador? Professor Hélio, nós escolhemos como ele se comporta. É o observador que faz toda esta realidade se comportar de uma forma ou de outra. Em última instância, a própria pessoa que cria a realidade, porque ela colapsa a função de onda o tempo inteiro, de tudo. Ela que faz as escolhas. Aluno, isso é consciente ou inconsciente? Mais inconsciente? Professor Hélio, não importa se é consciente ou se é inconsciente. De qualquer maneira a pessoa está fazendo as escolhas. Essa é uma terminologia só para fins didáticos. A pessoa é um todo. Quando olha uma pessoa, você está vendo o inconsciente dela, e o subconsciente e o consciente. Não tem nada escondido, não. Está tudo aberto. Aluno, qual é a consciência que prevalece na hora de definir se ele vai ser partícula ou onda? Se são duas consciências, a consciência do átomo e a consciência do observador. Professor Hélio, aqui tem mais consciência. Aqui tem mais consciência. Conhecimento é poder. Quem tem mais consciência, colapsa a onda, faz a escolha mais que o outro. Ou, voltando no exemplo japonês, se a população japonesa tivesse consciência da realidade, de como funciona o mundo atômico, teria permitido fazer o que foi feito. Então, quem tem a consciência de como funciona aquilo, os físicos, eles resolveram, fizeram e agora as consequências são distribuídas para todo mundo, inevitavelmente. Se você se omitir de entender mecânica quântica, a conta será apresentada para você. E será cara, porque as consequências de não entender isto, vocês estão vendo. Está muito longe de acharem a solução para o problema, porque, depois que ligou, como que desliga? Joga concreto em cima, soterra de concreto. E lá embaixo? E as varetas, como é que faz? Que a radiação continua indo. À medida que ele se mexe, ele vibra, ele emite. Aluno, onda. 8. Professor Hélio, onda. Aluno, professor, eles falam em desativar. Então, isso pode ser desativado? Professor Hélio, desativar é quando há uma usina que gastou todo o combustível. Está tudo certo. Há um protocolo, e ainda sobra o que será feito com todos aqueles resíduos. Joga no fundo do mar, nos barris, coloca em uma mina de sal em qualquer lugar, esperando acontecer um desastre. Porque está lá. Está criado. O que fazer com essas 1000 toneladas de água contaminada? Agora, vão jogar tudo no mar, certo? Faz o que com a água? O que fazer com a água se tem que despejar água sem parar para resfriar? Então, perdeu seu controle totalmente.
Agora, é mais patético do que isso, porque tinha um sistema de diesel, de gerador diesel para manter a eletricidade da usina. Tem a energia elétrica que vem da rua, se faltar luz, liga o gerador diesel. Se faltar o gerador, entende? Fim. Qualquer elevador tem 3 sistemas de segurança, tanto é que é raríssimo cair um elevador. Tem 3 sistemas redundantes. Se falha um há outro, se esse falhar, tem outro. Um deles segura. Agora, há uma usina nuclear que, se falhar o gerador diesel, fim. Como pode fazer uma coisa dessas? Quem projeta isto? Quem aprova? Quem constrói? Confiando. Tem absoluta confiança. O gerador não vai falhar. Mas e se o gerador falhar? Acabou. E agora tem um problema dessa proporção. Isso é o pensamento materialista, percebeu? É viver no mundo materialista. Porque não tinha outro sistema de segurança. Iria gastar dinheiro, então diminui o lucro. Quanto menos segurança, mais lucro, tudo certo. E se entendessem todas as consequências e optassem por não construir a usina? Porque essa é a questão. O que acham? Aluno, teria que se fazer outro sistema. Professor Hélio, o fato de se saber fazer não quer dizer que se deve fazer. Conhecimento é poder. Tem o conhecimento para fazer, mas deve fazer tudo o que você tem conhecimento. Não. Aluno, tem que ter discernimento. Professor Hélio, exatamente. Então, não se deveria usar esse tipo de energia desta forma. Aluno, eles precisavam de energia. Professor Hélio, exatamente. Na França, eles dependem 75% da energia nuclear. 75% da energia elétrica francesa são produzidas por energia nuclear. No Japão tem 55 usinas. Aluno, no Japão a energia é de quanto? Professor Hélio, no Japão, eu não sei quanto, mas tem 55. Deve estar perto disso também, deve estar por aí. Aluno, e petróleo não tem? Professor Hélio, isso. Aluno, petróleo até tem, mas é mais caro. Professor Hélio, e, então? Teria que tomar a decisão, em virtude de o átomo ser desta forma, não se usará desta forma. Então, não tem energia. Não tem energia. Esta, não tem. Necessário desenvolver outras fontes de energia. Mas, essa não tem, não será utilizada. Bom, a pergunta está no ar, no mundo inteiro agora. A pergunta está no ar. O que se faz com essas usinas? Porque ficou 9 patente que basta desligar uma tomada e gera isso tudo. Que segurança que existe? Desligou a tomada. Puxou a tomada do gerador diesel. Ah, não tem energia. Então, ficamos às escuras. E isso levaria a que? A necessidade de pesquisar e ter que adotar outras fontes de energia, outro tipo de energia. Retirada diretamente do aluno, vácuo. Professor Hélio, vácuo quântico. Mas, para tirar a energia do vácuo quântico, você precisa assumir, publicamente, que existe o vácuo quântico. E como você vai explicar para a população que existe o vácuo quântico, que é um oceano infinito de energia potencial do qual emerge tudo? Tudo emerge do vácuo quântico e lá não é matéria, lá é onda. Portanto, tudo é onda. Portanto, tudo está interconectado. É uma coisa só, uma única onda. Essas são as consequências. É por isso que não se pode usar nada do que se convencionou chamar energia livre. É por causa disso, porque tem que explicar, o povo vai querer saber, a notícia corre. O que é o vácuo quântico? Como que emerge a matéria? Porque não existe massa, não existe matéria, só existe onda. E vem a pergunta fatídica: o que é este vácuo quântico? E como que ele tem consciência? Porque, se o elétron tem consciência, nós colapsamos a função dele, e nós somos formados de átomos, ele sai do vácuo quântico, nós também. Debaixo de tudo, ou dentro de tudo, ou na base de tudo, está o vácuo quântico, é uma única consciência. Então, o que é a nossa consciência? Primeiro. E, segundo, o que é essa consciência? O vácuo quântico, que é uma única consciência, que permeia toda a realidade. Este é o problema, essa é a questão. Se isso for entendido, todos os problemas estão resolvidos.
Se isso não for entendido, nenhum problema será resolvido, aparecerão cada vez mais. Aluno, a onda é energia. O que faz com que uma coisa seja de plástico, outra de vidro, outra de madeira, outra cimento? Professor Hélio, a organização molecular. Só. Vamos supor por esse caminho. O bóson de Higgs, ele forma os quarks, a diminuição dele é só uma redução de frequência. O que diz que é uma coisa ou outra coisa é só a velocidade da frequência. Um próton, ele troca de estados 11 vezes, seguidamente. Ele troca de estado 11 vezes, volta a ser próton. Ele troca de estado mais 11 vezes, volta a ser próton. Ele troca de estado mais 11 vezes. Ele faz isso o tempo inteirinho. Ele deixa de ser próton por alguns instantes, nano, vira outra coisa e volta a ser próton, depois outra coisa e assim por diante. Então, no frigir dos ovos, só existe o que diferencia o universo inteiro: a velocidade. A coisa é a mesma, a energia é a mesma. Você não tem uma substância e outra substância. Só tem uma coisa. Dependendo de como esta onda vibra, ela se comporta como bóson de Higgs, como os quarks. Juntam os quarks, ele se comporta como um próton. Junta muitos prótons e assim, átomos, junta, moléculas, junta, tem essa realidade toda. Tem toda a parte da química, entendeu? Dependendo da quantidade de prótons, nêutrons e elétrons que há no átomo. Porque é instável o urânio, 238, que está no reator. Porque ele foi forçado a ter mais elétrons do que ele teria, mais nêutrons do que teria, entendeu? O problema é esse. Porque a centrífuga, ela força por dentro do núcleo, mais do que já havia naturalmente. É altamente instável, porque é muito difícil retirar a energia, fazer-se mexer se não fez alteração nenhuma na natureza. Aquilo não existe na natureza. Então, precisa colocar mais nêutron, aquilo fica instável. Ele se mexe sem parar, ele aquece a água, o vapor move a turbina, faz energia elétrica. Mas, ele é instável porque ele não é natural. Seria como no metrô de São Paulo, no momento atual, em algumas linhas. O máximo de humanos que pode compactar é 6,0, aproximado, por metro quadrado. No metrô está, parece que, dependendo do horário, 5,8 humanos comprimidos/m, por metro quadrado. É altamente instável. Dá para durar a viagem de uma estação na outra, ou 10, 15 minutos. Mas, se mantiver essa situação, por uma hora, eu garanto que começa a morrer pessoas, ter tumulto, quebrar o metrô todo, tal e coisa, entendeu? Porque é altamente instável, colocar 6 humanos/m, por 10 muito tempo. É isso que acontece no núcleo. Como se colocou mais nêutrons do que teria, ele fica instável, aí ele se mexe, gera o calor que gera a energia. Aluno, seria o mesmo efeito de se confeccionar a bomba atômica, que você falou? Professor Hélio, é a mesma coisa. Aluno, modifica o átomo? Professor Hélio, para fazer a bomba, precisa-se de um elemento instável, que fique fácil de você fazer uma explosão. A explosão tem que ser concêntrica. É muito difícil fazer isso. É muito complicado, porque o explosivo precisa ser circular, e estar em volta da bolinha de plutônio. Ele tem que explodir ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Ele comprime a bola de plutônio e alguns nêutrons saem do lugar, que batem em outros núcleos, que tiram outros nêutrons, como uma mesa de bilhar. Então, é bolinha que bate em bolinha, bolinha, gera uma reação em cadeia e solta a força nuclear forte, que une o próton no nêutron, liberta a força. Nós temos o próton e o nêutron. Mas que força é essa? E os quarks? Tem uma força. Tem 3 quarks que fazem um próton, mas o que mantém esses 3 quarks juntos? Qual a cola que mantém, para os 3 vibrarem juntos e se comportarem como próton? Eles precisam ficar grudadinhos, porque eles são pessoas diferentes, e estão colocados, 3 quarks. Há 6 tipos de quarks que eles conseguiram identificar, já. Voltando, qual é a força? O que mantém os quarks juntos? Aluno, o magnetismo. Professor Hélio, não. Tem força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravidade. É uma onda.
É uma onda que mantém os três quarks juntos e eles se comportam como próton. A força é onda. O que mantém uma molécula, o que cria uma molécula. Tem um átomo e o outro átomo, gruda os dois e faz uma molécula. Toda a química está baseada nisso. Pegou o exterior desse átomo, a fronteira dele, da última camada do elétron e junta os dois, em uma reação química. Como que eles ficam grudados? Aluno: na verdade, ninguém sabe. Professor Hélio: já se sabe. É que não é ensinado. A onda de probabilidade do elétron está dentro da área do outro átomo é que mantém essa união. A probabilidade do último elétron, o que eles chamam camada de valência, ele entra em contato com o último elétron do outro átomo, um com dois. Mas o que gruda os dois? É a onda de probabilidade. É pura mecânica quântica. Não tem nada que gruda. A onda de probabilidade dele estar no outro e do outro estar nele é que faz essa coesão. Pura e simplesmente. Então, se por acaso desligassem a onda de probabilidade, toda a função de onda simplesmente se desfaria, porque não tem nada colando, grudando, os átomos do seu corpo para fazer as moléculas, as células, o rim, fígado, pulmão, etc. Nada. É uma onda de probabilidade que está fazendo isso. Como pode falar que é sólido, que tem matéria, se a única coisa que está mantendo é a onda, lembra? É a onda do átomo. A onda da molécula. A onda da célula. A onda do fígado. A onda de todos os órgãos. Vira o quê? Uma pessoa. Mas, você está vendo uma pessoa aqui que é pura onda de probabilidade. Tanto é que, se fizer o cálculo da função de onda dela, se espalha fora do corpo. É tudo meio nebuloso. Espalha-se, no espaço em volta, a onda de probabilidade de uma pessoa. E não tem nada a ver com aura. É outra coisa. O corpo físico da pessoa se projeta no espaço. A onda de probabilidade da somatória de todos os átomos do corpo dela. Portanto, o que existe de material, de concreto, na realidade? Nada, nada. É percepção. Se você acha que está sentado na cadeira, é pura percepção. Porque você não consegue tocar na cadeira. Os campos eles se repelem. É pura convenção mental. Aluno: então, nós só existimos aqui. 11. Professor Hélio: continua. Ele continua. Se ele parasse? Se ele parasse? Aluno: a gente se desfaz? Professor Hélio: exatamente. Sumiria. Desintegra, some no nada. Isto é, volta para ele. Ele colapsa a criação, digamos assim, o tempo inteiro. Quer dizer, vamos falar de outro jeito, ele mantém todos os universos mar funcionando, porque ele, o tempo todo, deseja isto. A intenção é que colapsa a função de onda. Então, a intenção de manter é que mantém. É um organismo enorme, gigantesco, que se auto-mantém e se autodivide. Aluno: e nós, como co-criadores, estamos co-criando N possibilidades, N realidades, em cima dessa base. Professor Hélio: exato. Nós, como co-criadores, temos a mesma capacidade do Criador. Só que há um problema: não entender isso. Se não entende, não tem a mesma capacidade. É só uma questão de consciência. Só uma questão de consciência, mais nada. Mais nada. Lembra? Não existem duas coisas, só existe uma coisa só. A questão é que a consciência individualizada, ela ainda não consegue ter a consciência do todo. Na hora que ela tiver a mesma consciência, isto é, ela entrar em fase, exatamente, entrar em fase, a sua consciência entrar em fase com a do todo, na mesma amplitude de onda, frequência, tamanho e comprimento de onda, significa que toda a informação do todo passa para a parte individualizada. Conhecimento é poder. Essa parte individualizada passou a ter todo o poder, porque é a mesma coisa. Não existem duas ondas, só existe uma. A onda do oceano, você está na praia, vem e vai, vem e vai. Cada ondinha daquela está separada do oceano. Não, é um oceano só e há infinitas ondas. É a mesma coisa. É o mesmo oceano. Não tem como separar a onda do oceano. Se quiser retirar com as mãos ou usar uma lata, vou pegar uma onda, pegou a onda, olha o que você tem na mão. Tem água, não tem mais nada. Não tem onda nenhuma.
Mas, isso não é possível fazer no caso da energia infinita, do vácuo quântico. Não dá para separar dele. Só existe uma única realidade. Então, a questão toda é elevar a consciência para poder chegar à mesma consciência dele. Tudo resolvido? A metafísica que era guardada a 7 chaves, milênios e milênios atrás, somente os poderosos tinham acesso a essa informação, agora está disponível. E o que se faz com isso? Este é o problema. Aluno, temos atalhos para aumentar essa consciência, considerando que não nascemos com essa consciência? Professor Hélio, o atalho chama-se ressonância harmônica, para quem tem conhecimento que existe. Você pega uma onda, aluno. Quais são os atalhos, as ferramentas que podemos dispor para amadurecer e aumentar essa consciência? O que você falou, a ressonância harmônica? Mas são 2 palavras que resumem isso. Quais são os passos, por exemplo, que você mesmo teve para ampliar e matando eureka por eureka? Professor Hélio, se você não tiver uma explicação dessas, precisa fazer, passo a passo, uma pesquisa lenta de muito tempo. A humanidade está há milênios tentando chegar até a mecânica quântica. Agora, chegou. Depois que adquiriu esse conhecimento, que já existe e você sabe que determinadas explicações é totalmente insuficiente para explicar a realidade, é necessário deixar aquilo para trás e continuar a pesquisa. Continua a pesquisa, chegará, fatalmente, na conclusão de que tudo é uma onda. É pesquisa, pesquisa, e à medida que pesquisa agrega informação, expande a consciência. Quanto mais expande a consciência, mais agrega informação e mais expande a consciência. Então, a capacidade vai exponenciando de fazer a síntese. Chega uma hora, entender o 12 processo é viável. Qual a dificuldade de pular para o 6º degrau, que é o degrau da união espiritual? Ela está falando do degrau de Maslow, 1, 2, 3, 4, 5 e tem mais um. O que é o 6º degrau? O que se faz no 6º degrau? O que faz a pessoa que está no 6º degrau? Aluno, é o nível mais alto, a esfera espiritual. Professor Hélio, sim, exato. E o que faz essa pessoa? Aluno, só pode fazer o bem. Professor Hélio, como? Isso é filosófico. Como? Aluno, é totalmente consciente. Professor Hélio, sim. Mas o que faz? Estamos falando de fazer, fazer. Aluno, cria a realidade. Professor Hélio, que realidade? Precisa descer no detalhe. Senão, tudo é filosofia. Tudo é papo. E deixam construir as usinas nucleares. Por quê? Porque não faz nada. Entendeu? Aluno, é o reverso dessa realidade, da realidade material? Professor Hélio, sim, mas o que faz? Fazer, fazer. Veja a dificuldade. É o problema que sempre cito, a tal da zona de conforto. Zona de conforto. Fazer. É por isso que a mecânica quântica não vira nada. Vira bomba atômica, míssil, etc. Sabe por quê? Porque eles fazem. Este é o problema. Um lado faz, o outro não faz nada. Porque o mal prevalece. Porque os bons são covardes. Simples. Martini Moleiro escreveu: um dia, vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram, já não havia mais ninguém para reclamar. Pois é. Entenderam? É por isso que a conclusão é fácil. Entendeu mecânica quântica? Está fazendo o quê? Nada. Então, não entendeu nada. Porque não é possível que a pessoa entenda o que está sendo explicado e não faça nada. É o que o Fred Alan Wolf fala. Se você não ficou perplexo, atônito, então, você não entendeu coisa alguma. Aluno, fazer o que você diz, é o fazer de pensar. Professor Hélio, não. Claro, pensar também. Aluno, criar. Aluno, ajudar as pessoas à sua volta, sua cidade, seu país, transformar a sociedade, dar a sua contribuição. Aluno, como Gandhi.
Eles chegaram a uma consciência elevada e fizeram algo para o bem da humanidade, nesta dimensão. Professor Hélio, isso. Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Quantos? Aluno, tem vários. 13. Aluno, esta é a mensagem que o Amit Goswami quis passar no livro dele, O Ativista Quântico. Professor Hélio, exatamente o que Amit Goswami está falando em seu no último livro, porque, começando como um físico normal, 30 anos atrás, mais ou menos, 40 anos atrás, lentamente ele veio, galgando cada vez mais a consciência. Um dos primeiros que ele escreveu foi o Universo Autoconsciente, livro recomendado para a leitura deste grupo de alunos. Quando ler, perceberá a diferença em relação ao seu último livro. A consciência expande, vai exponenciando, inevitavelmente. Qual é o resultado no final? Fazer, fazer e fazer. O problema está na ação, que é, em última instância, o objetivo desse curso. Se chegar ao final do curso, novembro, e não fizerem ações práticas, não entenderam nada. Vou repetir, só há uma pessoa nessa sala que não usa ressonância. Aluno, qual é o livro que é para ler, daqui a 14 dias? Professor Hélio, O Universo Autoconsciente, Amit Goswami. Professor Hélio, agora, voltando. O problema está na zona de conforto. Entenderam? Se entenderem, vai sair da zona de conforto. Aluno, vamos. Professor Hélio, é inevitável. O Amit saiu. O Fred Alan Wolff. William Tiller. O William Tiller pediu demissão de todos os empregos dele, ficou só com um para garantir o alimento da família. Isso é fazer. Quando se diz, não vou ser conivente com esse paradigma que está aí fora. É simples. A consequência, para a pessoa que faz o cafezinho da equipe que está trabalhando para construir uma bomba atômica, ela não está contribuindo para se fazer a bomba. Ela diz, não, eu só faço o café. Eu sou só o garçom. Eu só sou a faxineira aqui sim, mas o que produz esse local? Bomba atômica? Não vou pactuar com isso, pede demissão. Se não tiver ninguém para fazer o cafezinho, eles vão ter que preparar os cafezinhos sozinhos. E sem café nada anda, certo? Então, se houvesse consciência, se houvesse entendimento do que significa o que nós estamos fazendo aqui, mudaria, não é mesmo? Mudaria. Agora, isso tem um preço. Claro que tem um preço. Tudo tem um preço. Quanto mais consciência tem, mais preço tem. Porque tem esse bloqueio todo em entender que o elétron passa pela dupla fenda, e as consequências. É por causa disso. Porque, no cérebro da pessoa, no inconsciente dela, já está fazendo todos os cálculos. Se eu entender isso, eu terei que entender que isso leva a isso, que leva a isso. E agora? Eu terei que ser coerente. Não, não quero. Volta para o início. Não entendi nada. Porque não é possível que se tenha um bloqueio desses. No início dos anos 20, 1910, 1920, quando Werner Heisenberg conversava noites e noites com os colegas, eles só falavam de mecânica quântica, e eles não sabiam como é que era. Eles sabiam a física clássica e falavam, mas como? É inacreditável que o mundo seja desta forma, que a realidade seja assim. Então, para eles foi extremamente difícil aceitar e entender. Entenderam. Agora, está de mão beijada, não tem mais dificuldade. Ou, então, como que funciona toda esta parafernália eletrônica? Pois é, funciona em cima das descobertas que eles fizeram. Em cima de toda a mecânica quântica. Agora, a perguntinha é, o que significa isso? Se entender o que significa e suas implicações, isso que leva a isso, etc. Ah, isso eu não quero, então, volta tudo para o início. Eu terei que ser coerente, congruente, com a realidade última do universo. Ou, de onde vem a realidade? Não é por esse caminho? De onde que surge tudo isso aqui? Porque, se nós negarmos o tal do mundo material dela, só tem um lugar para nós irmos, para um hospício, certo? Se nós, 14, negarmos a realidade, o que é? Neurótico, psicótico, esquizofrênico? É só classificação. Por que põe no hospício? Como faz? Então, é preciso pensar de onde vem tudo isto aqui.
Não adianta começar a criar historinha da carochinha. Nós temos algo palpável, sólido. Do que é feita essa parede? É preciso raciocinar. Pois é, raciocinando que o povo chegou a quê? Faz um acelerador, depois faz outro mais potente, mais energia. Vai estilhaçando os prótons, sai um pedaço para lá. Partícula tem mais de 200, certo? Eles foram investigando para descobrir do que é feita a cadeira. E foram descobrindo. Claro, conhecimento gera poder, não é? Então, tudo isso tem a sua contraparte. Vai gerar armamento. Ciência pura. Para gerar tecnologia. Mas o fato é que vai descobrindo a ciência pura. Chega a um ponto que não tem mais por onde escapar. Há o efeito Casimir. Existe o vácuo quântico, está provado. E agora, como é que faz? Se a unidade subjacente de tudo o que existe é o vácuo quântico, o que significa? A que conclusão vai se chegar? Que ele não tem consciência? Então, como é que você colapsa a função da onda? Como é que você faz o elétron se comportar daquela maneira? Pergunta: você tem consciência, ou não? Porque, se não existe consciência, o que você faz? Você está pensando que? Como é que você tem consciência? Essa consciência está baseada em quê? Num 1,3 kg de massa cinzenta, e inúmeras células. É uma energia, que dá para medir. Vai lá e faz um eletroencefalograma. E sabe-se que energia não pode desaparecer, ela só se transforma. Portanto, se tem 1,3 kg aqui de átomo com consciência, e se consegue conversar com ele, e ele também diz que tem consciência, e chega à conclusão que tem, porque dá para conversar, como é que faz? Então, existe consciência. E no fundo desse ser aqui tem o vácuo quântico. No fundo de todas as células, todos os átomos, todos os quarks dela, aponta para uma das alunas, é só descer no todo, vai até o fundo, tem aqui. O vácuo quântico. E esse ar que está aqui em volta dela, se entrar. Porque isso é uma molécula. Se entrar nele, também tem o vácuo quântico. E na cadeira? Então, é inevitável. Existe o vácuo quântico. E quando se desce lá embaixo, não existe mais essa pessoa nem essa pessoa. Só existe o vácuo quântico. Não existe mais nada. É uma energia indiferenciada. Só tem uma onda, uma única consciência. Porque essa consciência aqui, do aluno, está dependendo do que? Se nós formos pelo reducionismo materialista, enquanto ele tem neurônio, porque a hora que ele não tem neurônio, não tem mais consciência. Agora, se a consciência dele persiste, é porque o vácuo quântico é que emergiu essa consciência. É o óbvio. Agora, há consequências. E essas consequências é que a pessoa não quer assumir. Neste ponto, já estaria tudo resolvido, certo? Não tem mais, tudo certo. Está todo mundo feliz, ficaria todo mundo feliz, instantaneamente, ninguém tem mais doença, está todo mundo alegre, contente, etc. E faz o que? Depois que chega nesse estágio. O 6º degrau. O 6º degrau é um lugar que o povo não tem doença, não tem preocupação, e tem dinheiro. Está feliz da vida. Está tudo certo, não tem problema algum. É o 6º degrau. Quando você está lá, você faz o quê? Aluno, ajuda o outro. Professor Hélio, ajuda o outro a ficar feliz. E isso precisa ter uma atitude prática. Se não há uma atitude prática, significa que não entendeu nada. Porque, se entendeu e não tiver atitude prática, a coisa pegou. Porque você fez uma escolha. De que lado da realidade você está? Neste ponto é mortal. Ou você está de um lado ou está do outro. Não tem muro para ficar em cima. Ou tem consciência ou não tem consciência. Ou é luz ou agrega antimatéria. Quando nega a luz, agrega antimatéria. Então, quando tem consciência e não faz, agrega antimatéria. E essa antimatéria que vai agregar-se nos órgãos. Lembra que seu organismo sai do nível mais baixo e se organiza. Ele vira próton, molécula, célula, fígado, rim, pulmão, etc. Se a antimatéria se agregou aqui embaixo e vamos supor que ela esteja no endereço do fígado, o que acontecerá quando ela se organizar no patamar aqui em cima? O seu fígado passará a ter problemas.
Porque ele está com muita antimatéria e vai desenvolver vários problemas. Chama-se somatização. A somatização é proveniente do que? Porque contrariou a consciência que você tem do vácuo quântico. Não quer colaborar com ele. Está 15 contrariando o vácuo quântico, porque o vácuo quântico quer fazer, lembra? Ele faz o tempo todo. Ele faz universos, multiversos, sem parar. Olha para o céu, olha lá as fotos do Hubble. O universo cresce o tempo inteiro, todos os outros multiversos, sem parar, frenético. Ele é da ação. Ação. Lembra? Ele vibra o tempo inteiro. O que vocês acham que ele faz? Fica assistindo novela, jogo de futebol. Ele vibra. A frequência dele é tão veloz que é infinitesimal. Porque ele trabalha o tempo inteiro criando tudo isso, emanando tudo isso. E você chega neste planeta e faz o quê? Coloca o pé no freio. Não, não. Porque eu não vou fazer mas, se já entendeu o que é, mas não vou fazer, imediatamente você começa a agregar antimatéria. Não tem muro para subir. Aluno, podemos associar isso à alma. É equivalente ou não tem nada a ver? Professor Hélio, o que emanou é a alma. É a alma. A primeira emanação, o que se chama centelha divina, é a alma. É o átomo divino que está coberto pelo ego, que se nega a reconhecer quem é. Todo o trabalho de milênios, milênios e milênios, para fazer aquele egozinho reconhecer quem é ele. Entrar em fase com o átomo primordial que ele está encobrindo. Quando essa consciência entrar em fase com a consciência que está lá dentro, os dois entrarem em fase, ele sabe que ele é a mesma coisa do que o vácuo quântico. Ele necessita fazer o quê? Aluno, agir. Professor Hélio, fazer. Tem que agir. Aluno, a minha intenção, ela consegue colapsar a intenção das outras pessoas, ou só a minha intenção? Professor Hélio, consegue. Aluno, eu, tendo consciência disso. Eu consigo. Professor Hélio, consegue. Você, tendo consciência, pode tentar coagir o ego do outro. Aluno, mas com palavras ou? Professor Hélio, não, com o pensamento. Com palavras, com pensamento, usando artifícios quaisquer. É o que se chama magia negra. Aluno, mas com o pensamento eu consigo também. Isso que eu queria saber. Professor Hélio, haverá uma aula de visão remota. Aluno, tem o DVD de PNL explica também. Professor Hélio, tem. Aluno, então, se aquele leão entrasse ali e eu tivesse plena consciência que ele sentaria, ele sentava. Professor Hélio, se você tivesse uma emanação suficiente para passar a sua paz para ele, ele sentaria. Era o que acontecia com São Francisco de Assis. Quando um lobo entrou na aldeia e estava aterrorizando a aldeia, ele foi chamado. Ele chegou lá e falou: irmãozinho lobo, vem aqui, pronto. Comportou-se igual a um cachorrinho. Porque ele era pacífico. Então, ele passava uma onda de amor, paz. Resolvido. 16. Aluno, tudo emana dessa consciência? Professor Hélio, sim, tudo emana. É uma coisa só. Emana é um termo complicado, porque ainda há ideia de separação. Porque é uma individuação, que não se separa de nada. Está individualizado, mas não está separado de nada. Continua sendo uma única coisa. Aluno, e o ego, como é que é posto? Como é que é formado o ego? Professor Hélio, assim que sai o átomo primordial, basta que ele fique sozinho, ele cai na entropia psíquica. É só deixar ele sozinho, não precisa fazer nada. Portanto, o Criador não é culpado do ego. Ele não criou o ego. Ele se individualizou para jogar basquete, jogar futebol, lutar boxe, subir em montanha, ser economista, eletricista, cantor, para ser qualquer coisa, porque são infinitas possibilidades. Ele só, vou fazer isso. O simples fato de ele individuar-se faz com que, automaticamente, tenha uma onda disso. Todo átomo não tem uma onda? Tem uma onda. Esta onda é consciente. Ele tem consciência. Ele emana, mas, imediatamente, a consciência da onda que está permeando, já cai na entropia psíquica, cai na negação e esquece. É automático. Não é feito de propósito.
Ele não quer que ninguém sofra, eu estou individualizado e agora eu estou sofrendo ou a culpa é dele. Não, não é. É automaticamente. Poderia não ser. Na hora que separou, se você não nega a realidade, está resolvido. Continua feliz e pode jogar bola e jogar basquete. Mas, infelizmente, o que acontece, normalmente, com as pessoas? Se você não focar, se não fechar o foco, cai na entropia psíquica. Já fica aborrecido. Fica lamentando. Que porcaria. Ó céus, ó vida. Não é assim? Começa a pensar em problema, está infeliz, está no tédio. Você já caiu na desordem. O que é entropia? É rumo à desordem. A desordem psíquica. A pessoa não tem foco. Quando ela fecha o foco, ela entra em fase com aluno, o criador. Professor Hélio. Exatamente, com o vácuo quântico. Entendeu? Quando fecha o foco. Isto é, vou fazer alguma coisa. Quando você decide fazer e faz, você entra em fase com ele. Entra que em psicologia, se chamou fluxo. E quando você está em fluxo, está feliz. Então, o que a pessoa tem que fazer? Manter-se em fluxo o tempo todo, porque ela está feliz, porque está produzindo todos os neurotransmissores e hormônios que precisa. Então, basta entrar em fluxo com ele, com o Criador. Pronto, já está feliz da vida. Tanto faz com a primeira emanação, a primeira individuação, ou depois de milênios, milênios e milênios. Não importa. O problema persiste, é o mesmo. Assim que separou, já descamba. É o longo caminho do retorno, sabe? Isso é linguagem poética. É até que entre em fase de novo. Agora, veja só, é uma situação, como essa classe, em que se supõe que isso está claro. É a primeira aula. Entenderam? Porque, se não entendeu, o que acontecerá na segunda e a terceira aula? Vai subir o grau de complexidade do curso, avançando. Se perder o fio da meada nos primeiros 10 minutos, ficará complicado. É necessário ter resultados. A ideia é que vocês pensem e criem. Pensem e criem e façam. Façam. Ajam. Caso contrário, o que vai acontecer? Cria antimatéria. Então, significa o quê? Que vir nas aulas só há duas opções. Ou você fica feliz, muito, muito, ou vai ficar muito infeliz, à medida que esse curso for passando. E vai ficar muito, muito e quando ele terminar vai ficar mais ainda. Entendeu? Então, os problemas vão, aluno, aumentar. Professor Hélio, aumentar. Excelente. Os problemas vão aumentar. Perceberam? Se não tomarem atitude proativa a favor do vácuo quântico, os problemas vão aumentar, porque, quanto mais consciência tem, mais você somatiza, se não trabalhar, se não fizer. Aluno, mais responsabilidade. 17. Professor Hélio, quanto mais consciência tiver, mais será cobrado. Agora, imagine em uma situação como essa sala, em que está sendo explicado como funciona o universo. Não tem meio termo, quebra galho, não tem como eu não sabia. Você tinha que ter decidido isso antes de vir aqui hoje. Houve bastante tempo para decidir. Vou ao curso ou não vou ao curso. Certo? Eu já estou fazendo a ressonância, há meses, anos. É melhor eu não fazer. É melhor eu não ir ao curso. Agora, você está na mesma situação que Zaqueu. Zaqueu viu a multidão vindo e subiu na árvore. Depois que ele subiu na árvore, não tinha mais retorno. Leão depois que ele subiu na árvore. Ele parou em frente e falou: Zaqueu desce, eu vou ficar na sua casa hoje. Zaqueu era um grande pecador. O que se pretende? Que vocês fiquem felizes. Ninguém quer torturar a humanidade ensinando mecânica quântica. Todas as pessoas envolvidas na evolução do planeta não são maléficas, não são torturadores. Nós vamos judiar desse povo. Não é. É tentar que eles fiquem infinitamente felizes. Mas, é preciso que eles expandam a consciência, porque, o que vocês estão fazendo, à humanidade? Veja a TV, os jornais e avalie o que está fazendo. Vê quanta felicidade. É essa a questão. Então, para parar esse sofrimento todo, é preciso ter consciência, ter conhecimento e entender como funciona o universo. E isso implica em conhecer mecânica quântica.
Não precisaria de mecânica quântica. Preciso ser físico? Não, de jeito nenhum. Porque precisa ter todas as outras profissões. Nós não vamos ter 7 bilhões de físicos no planeta. Tem que ter todo mundo. Mas, bastava seguir uma única orientação, que deixaria todo mundo feliz, e principalmente a própria pessoa. Seria altamente egoísta fazer isso. Seria olhando por outro lado, o máximo do egoísmo. O que? Foi falado isso. Vamos simplificar. Nada de complicação, não precisa. A coisa é simples. Filhos, amai-vos uns aos outros. 2000